Seria a humanidade a grande responsável pela rápida evolução das mudanças climáticas que se intensificam a cada dia? Aumento da temperatura, fenômenos naturais devastadores, elevação do nível do mar. Somos os culpados por tudo isso? No vídeo de hoje vamos utilizar estudos e ferramentas da NASA para entender o que está causando as mudanças climáticas, o que essas mudanças podem significar para a humanidade e o que esperar do futuro de nosso planeta. E para nos ajudar a entender sobre o tema, vamos nos basear em diversos estudos e missões publicados pela NASA. Mas antes de mais nada, precisamos entender o que são as mudanças climáticas. Para resumir, as mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima da Terra, causadas por fatores naturais e também humanos. Trazendo de uma forma mais simples, imagine que a Terra tem um termostato natural que ultimamente está ficando cada vez mais quente. As atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, aumentam a concentração de gases de efeito estufa, aquecendo o nosso planeta. Isso resulta em eventos climáticos extremos, como o derretimento de geleiras e elevação do nível do mar, afetando o ecossistema e sociedades. Agora que entendemos o básico, podemos seguir. Como a NASA estuda as mudanças climáticas? Como já é de se imaginar, uma das principais formas como a NASA estuda a Terra é através do espaço. Existem mais de 2 dúzias de satélites e instrumentos na órbita da Terra, incluindo até mesmo alguns na Estação Espacial Internacional, que tem o objetivo de monitorar o nosso planeta continuamente. Esses satélites estão observando a Terra há décadas, o que nos permite ver não apenas como o planeta está agora, mas também como ele mudou ao longo do tempo. Eles olham para várias coisas, como vegetação, nuvens, chuva e níveis de dióxido de carbono. Um exemplo é a série de satélites Landsat, que começou suas observações em 1972. Somente com esse exemplo, temos mais de 50 anos de observação do nosso planeta. O que o Landsat nos mostra é o uso e a cobertura do solo. Então ele pode nos mostrar onde há árvores, neve, plantações agrícolas, áreas urbanas, desertos e lagos. E como temos mais de 50 anos desses dados, podemos ver como tudo isso mudou ao longo do tempo. Quando analisamos os dados, podemos notar coisas como urbanização. Nossas cidades estão ficando maiores. Também estamos vendo declínios na área florestal em algumas partes do mundo e mudanças no tamanho de alguns lagos. E uma das coisas que também é possível notar ao observar a Terra é a mudança climática. As temperaturas estão subindo. A NASA também monitora as temperaturas da superfície da Terra. Por essa animação, conseguimos ver um conjunto de dados de temperatura de superfície e mostrar a mudança de temperatura ao longo do tempo, começando no final dos anos 1800 e avançando até hoje. O ano de 2022 empatou como o 5º ano mais quente já registrado. E coletivamente, os últimos 9 anos foram os mais quentes desde que os registros modernos começaram. As temperaturas estão subindo mais rápido em terra do que no oceano, e mais nas regiões polares do que nas regiões tropicais. E não são apenas as temperaturas que estão subindo, existem outros impactos de mudança climática que estamos observando juntamente com esses aumentos de temperatura. O gelo do Mar Ártico está diminuindo, e estamos enfrentando mais eventos extremos, como ondas de calor e incêndios florestais. O ciclo da água também está mudando, com mais chuvas intensas em algumas áreas e mais secas em outras. E as novidades que chegam a cada dia não são nem um pouco animadoras. Muitos desses impactos se tornarão mais intensos ou mais frequentes, ou até mesmo ambos, à medida que o aquecimento global continuar. Esta figura é do relatório mais recente do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Aqui podemos analisar a variação da temperatura do dia mais quente em diversos níveis de aquecimento. Por exemplo, em 2022, a temperatura foi cerca de 1,1 graus Celsius mais alta do que em 2023. Isso evidencia a mudança de temperatura em aumentos graduais, de 1,5, 2, 3 e 4 graus Celsius. Também é possível notar que estes eventos de calor extremo se intensificam com o aquecimento futuro. E aí, tá gostando do vídeo? Antes de seguirmos, se você gosta de astronomia, estudar e observar o céu, e não tem ainda um grande conhecimento, mas gostaria de ter, a oportunidade acabou de chegar para você. Estamos com parceria com diversos cursos. Aprenda o básico sobre astronomia, astrofotografia ou telescópios. Se você se interessou e quiser dar uma olhadinha, os links estão aqui na descrição. Acesse e garanta sua vaga. Causas do aquecimento da Terra. Sabemos que as atividades humanas são as principais responsáveis pelo aquecimento global, especialmente devido aos gases de efeito estufa, que aquecem nosso planeta.
Essa nova animação mostra as concentrações de dióxido de carbono em nosso planeta, onde as cores marrons são combustíveis fósseis. Os verdes são mais da Terra. Também podemos notar os chamados sumidouros de carbono. Quando você vê o piscar no hemisfério sul, é onde o carbono está sendo absorvido. E assim, parte do carbono é absorvida pelos oceanos e pela Terra. O restante permanece na atmosfera e retém calor, levando ao aquecimento de nosso planeta. Metano. O dióxido de carbono não é o único gás do efeito estufa. Nesse vídeo podemos observar o metano. Aqui podemos ver as fontes de metano ao redor do mundo. O metano tem fontes diferentes do dióxido de carbono, vindo de lugares como agricultura, petróleo, gás, aterros sanitários e pântanos. Há cerca de 3 anos, a NASA colocou um instrumento na Estação Espacial Internacional para nos ajudar a identificar o metano. Essa é uma imagem desse instrumento. O instrumento é conhecido como EMIT, que traduzindo para o português significaria investigação de fontes de poeira mineral na superfície terrestre. E como o próprio nome diz, o EMIT foi projetado para medir a poeira mineral, que são partículas finas que refletem ou absorvem a luz solar, dependendo da sua cor. Mapear essa poeira é o objetivo do EMIT, ou pelo menos era o seu único objetivo. A equipe científica acabou percebendo que também pode observar o metano usando esse instrumento. E aqui temos uma imagem dessa observação, uma pluma de metano sobre o sudoeste dos Estados Unidos. Os impactos das mudanças climáticas. Os aumentos de temperatura que estamos testemunhando têm consequências significativas nas mudanças climáticas em todo o mundo. Vamos explorar alguns desses impactos e discutir o que podemos esperar no futuro com o aumento do aquecimento. Podemos começar analisando os dados obtidos pelas missões GRACE e GRACE-FO. Essas missões utilizam um par de satélites para medir mudanças na massa da Terra, permitindo que nós consigamos observar alterações nas camadas de gelo e no armazenamento de água terrestre. Observamos uma diminuição na massa das camadas de gelo, tanto na Groenlândia quanto na Antártica, devido ao aquecimento global. Embora a série temporal demonstre uma perda geral de massa, ao examinar mapas individuais dessas regiões, destacam-se áreas onde ocorrem grandes perdas de gelo, contrastando com áreas onde houve ganhos. O derretimento das camadas de gelo contribui diretamente para o aumento do nível do mar. O gráfico que estamos vendo agora mostra um aumento contínuo ao longo do tempo, assim refletindo as observações de satélite desde o início dos anos 90. Além do derretimento do gelo, a expansão térmica dos oceanos devido ao aquecimento também desempenha um papel significativo nesse aumento do nível do mar. E como tudo que está ruim pode ainda piorar, o aumento do nível do mar não é o único impacto que temos. Aqui podemos ver eventos extremos. Essa animação em particular está olhando para extremos úmidos e secos. Podemos notar que ao vermos aumentos no aquecimento, também vemos mais eventos de chuvas intensas, e em algumas regiões mais secas, à medida que está mudando o ciclo da água. E o que essa animação está mostrando é um índice de intensidade total destes tipos de eventos, olhando para a duração, magnitude e área afetada. Os pontos azuis são onde tem o aumento no extremo úmido, e os pontos vermelhos são onde temos o aumento no extremo seco. E estamos vendo ambos ao redor do mundo. Portanto, estamos assistindo o aumento de fortes precipitações e inundações, bem como aumentos de secas em algumas partes do mundo. O que podemos esperar no futuro? Como acabamos de ver, estes são os impactos que estamos experimentando atualmente. Mas o que muitas pessoas realmente querem saber é o que vem a seguir. Essa é uma nova figura do relatório mais recente do IPCC, que está olhando para o futuro. Aqui podemos notar que os vermelhos e vermelhos mais escuros são os anos mais quentes, e os azuis e amarelos são os anos mais frios. E o que podemos analisar é um grande depende. O quão mais quente fica no futuro depende das emissões. Portanto, existem diferentes cenários a depender de quanto mais emissões teremos no futuro. Níveis mais altos de emissões significam mais aquecimento no futuro, e podemos ver como isso se parece ao longo do tempo e mapear o que esperamos que alguns desses impactos sejam. Mas de uma coisa podemos ter certeza: com aumentos no aquecimento, podemos esperar ainda mais impactos e esperar mais aquecimento, com emissões ainda maiores. As ações da NASA a respeito do problema. A NASA desempenha um papel fundamental na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, concentrando-se em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para reduzir o impacto ambiental da aviação. A equipe de aeronáutica trabalha no design de aeronaves mais eficientes em termos energéticos e na otimização das operações
operações aeroportuárias para reduzir as emissões. O que muitas pessoas não se lembram é que o primeiro A da NASA significa aeronáutica, ou seja, um de seus maiores focos continua sendo a redução do impacto ambiental ao voar. Além disso, estão explorando como suas pesquisas e ferramentas podem ser aplicadas para enfrentar os desafios causados pela mudança climática, como incêndios florestais, através do uso de sistemas de aeronaves não tripuladas para observação e resposta eficaz. Lembrando que todos os dados dos satélites de observação da Terra que mostramos nesse vídeo estão disponíveis publicamente no site da NASA. E também vamos deixar todos os links das fontes utilizadas para a criação desse vídeo aqui embaixo na descrição, reforçando nosso compromisso e seriedade na divulgação de informações validadas. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, não se esqueça de apoiar o nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo para se juntar à nossa comunidade. E é claro, se você gostou desse vídeo e das informações que compartilhamos, deixe o seu like, pois isso realmente nos ajuda a continuar trazendo conteúdo interessante e intrigante como esse. Obrigado por se juntar a nós aqui no AstroGeeks. Juntos vamos continuar explorando as maravilhas do cosmos. Até a próxima e não se esqueça, mantenha sempre os seus olhos no céu.